Olá, muito boa noite a todos. Está no ar a retrospectiva 2025 de O Tempo News. Um ano que começou quente e terminou pegando fogo e deixou o Brasil no centro das atenções globais. Mas antes de trazer os nossos assuntos de hoje, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like. Eu já aproveito para te agradecer, porque neste ano a gente alcançou a marca de 1 milhão de inscritos no nosso canal e esse número está só crescendo. E olha, você pode seguir a gente também em todas as redes sociais, é só procurar no buscador lá por @otempo. E pode interagir também com a gente pelo WhatsApp, pelo Telegram, os números estão todos no portal otempo.com.br. Agora sim, vamos saber o que foi destaque neste ano. Um dos assuntos mais marcantes de 2025 foi a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Doenças, internações e revelação de tentativa de asilo na Argentina marcaram o ano do líder da extrema-direita brasileira. Manifestações tomaram conta do país. De um lado, apoio a Bolsonaro, do outro, multidões contra a chamada PEC da blindagem, com um grande ato na praia de Copacabana. E a cúpula dos BRICS e a COP30 no nosso país, que entre ausências importantes, protestos indígenas, incêndios no pavilhão, chegou ao final com um acordo mais ou menos morno, sem grandes decisões sobre combustíveis fósseis. A ONU removeu o Brasil do mapa mundial da fome depois da redução da insegurança alimentar. Mas o ano tem escândalos, fraudes bilionárias no INSS e a crise do metanol e mortes por bebidas adulteradas. Rio de Janeiro, operação policial e mortes. Segurança pública em choque. A maior operação policial da história deixou 122 mortos em comunidades do Rio. Em São Paulo, o PCC teve um esquema de lavagem de dinheiro desarticulado. E entre outros assuntos, vamos falar também sobre o avanço do crime financeiro. Pois é, a Operação Carbono Oculto, que revelou uma fraude gigantesca em combustíveis. Banco Master liquidado. Daniel Borcaro, o dono, preso por emissão de títulos falsos em esquema milionário. Tá começando o Tempo News de hoje. Bora lá com a gente. Inelegível desde 2023, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, acusado de tentativa de golpe de Estado. Foi a primeira vez, gente, na história que um chefe, um ex-chefe de Estado brasileiro recebe uma sentença desse tipo por crimes contra a democracia. Usando tornozeleira eletrônica desde antes da sentença, Bolsonaro cumpriu prisão domiciliar até que o ministro Alexandre de Moraes decretasse a prisão preventiva na sede da Polícia Federal em Brasília. Além das questões judiciais, o ano foi marcado por problemas de saúde, câncer de pele, nova cirurgia abdominal e diversas internações que aumentaram ainda mais a pressão em cima do ex-presidente. Na época da internação, em abril, o médico que o atendeu em Natal, no Rio Grande do Norte, quando o ex-presidente passou mal, falou sobre a primeira avaliação. Na verdade, ele não tem condições de alta. Ele tem uma distensão abdominal, uma condição de semioclusão intestinal, está em avaliação imagiológica, está sendo feito exames de imagem, tá certo? Para agora, não há indicação de necessidade de intervenção cirúrgica de emergência. O quadro dele, após as medidas clínicas, analgesia, passagem de sonda nasogástrica, melhorou a condição clínica dele, o que tira ele da condição de urgência. Então agora a condição é clínica, mantê-lo em dieta zero, observar o comportamento do intestino, hidratar, devolver eletrólitos, que são os íons, potássio, cálcio, para um bom funcionamento do intestino
e observação clínica. Ele não tem sinais clínicos que falem a favor de um abdômen agudo obstrutivo ou um abdômen infeccioso que impõe a necessidade de intervenção cirúrgica no momento. Transferido para Brasília, Bolsonaro apresentou um quadro de aderências e desconforto abdominal que o levaram à 9ª cirurgia por causa daquela facada que aconteceu em 2018. A extensa cirurgia no dia 10 de abril para liberar aderências intestinais e reconstruir a região abdominal durou cerca de 12 horas e foi a mais longa feita pelo ex-presidente nos últimos anos. Ainda sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, durante as investigações, a Polícia Federal revelou planos de Bolsonaro para pedir asilo político na Argentina. A descoberta foi feita durante análises no celular do capitão da reserva. E enquanto o julgamento não vinha, ele liderou protestos pedindo anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. Jair Bolsonaro pedia anistia já. Mas o maior ato de rua mesmo foi contra Bolsonaro. Manifestantes tomaram capitais e grandes cidades em defesa da democracia e contra a PEC que ficou chamada PEC da blindagem. Na praia de Copacabana, artistas como Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil lideraram uma multidão. Caetano Veloso, inclusive, provocou a população. A PEC da bandidagem, que é o que é, PEC da bandidagem, tem que receber da sociedade brasileira uma resposta saudável, socialmente saudável. Uma manifestação de que grande parte da população brasileira não admite um negócio desse. E ainda mais sendo agora às pressas levada à frente esse projeto de anistia, não pode ficar sem resposta por parte da população brasileira. A gente tem que ir para a rua, para frente do Congresso, como já fomos outras vezes, voltar a dizer que não admitimos isso como povo, como nação, não admitimos. É isso, uma provocação, uma convocação que deu resultado na praia. E olha, ao longo do ano inteiro, o ex-presidente da República pediu anistia. O Brasil nasceu com a vocação da liberdade. O que estão vivendo no momento é muito triste e doloroso. Mas nós não vamos perder a esperança. Nós vamos continuar lutando. Não vamos baixar a cabeça para ninguém. Se queremos democracia, se queremos liberdade, se queremos uma pátria melhor para todos, todos nós somos responsáveis pelo futuro do nosso país. Mais uma vez, ele me deu uma outra vida. Sou muito grato a ele. Jamais esperava ser vereador na minha vida. Acabei sendo presidente da República. Deixamos uma marca no meio de vocês. Vocês conheceram as entranhas dos poderes. Vocês conheceram o seu país por dentro. Hoje nós sabemos quem somos, o que queremos e para onde iremos. Tudo passa pela decisão de cada um de vocês. Eu sou apenas instrumento. Eu sou o empregado de vocês. Não tenho nenhuma obsessão por poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. Poderia estar muito bem de outro lado, mas não estaria com a minha consciência tranquila. Eu não sei como alguns poderosos, fazendo tanta maldade, conseguem dormir em paz uma noite sequer dessa vida. Vamos acreditar no país. Vamos acreditar em nós mesmos. Vamos nos empenhar. Vamos nos fortalecer e vamos vencer. Quem esperava um público como esse em Brasília no meio de uma semana? Ninguém esperava. Pouca gente esperava isso. E a presença de vocês aqui é a certeza que estamos no caminho certo. A anistia é um ato político e privativo do parlamento brasileiro. O parlamento votou. Ninguém tem que se meter em nada.
tem que cumprir a vontade do parlamento, que representa a vontade da maioria do povo brasileiro. Aproveitar então para chamar para participar comigo aqui da edição especial de hoje a minha colega Luciene Landim, editora de política de O Tempo em Brasília. Ei, Lu, muito boa noite para você. Feliz Natal, né? 24 de dezembro. Pois é, André, boa noite para você, Feliz Natal para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui. A gente segue discutindo política, né, como a gente fez ao longo de todo esse ano, mas para a gente puxar agora sobre um assunto, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve um ano bastante intenso, né, como a gente detalhou agora há pouco. Foi o ano que Jair Bolsonaro viu o avanço de investigações, inclusive que sofreu uma condenação no Supremo Tribunal Federal, ele que foi condenado a mais de 27 anos de prisão, né, mas puxando primeiro pela situação de saúde de Jair Bolsonaro, a gente falou bastante sobre a cirurgia que o ex-presidente passou em abril. Foi a cirurgia mais longa, classificada pelos médicos como uma das mais complicadas que Jair Bolsonaro já passou. Ele que relata problemas decorrentes da facada que sofreu na campanha eleitoral em 2018, ocasião inclusive que aconteceu na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, mas que apesar dessa cirurgia que durou cerca de 12 horas, foi feita ali para reconstruir a parede abdominal, desobstruir o intestino do ex-presidente, ela não solucionou 100% os problemas de saúde de Jair Bolsonaro. Ao longo de todo esse ano, a gente viu o ex-presidente relatando crises de soluço, vômitos constantes, claro, isso problemas gastrointestinais, que ele também relaciona a essa facada de 2018. Lembrando também que depois dessa cirurgia, que foi a maior que ele já passou nesse período, Jair Bolsonaro fez idas emergenciais a hospitais aqui em Brasília para tentar entender o problema que ele tinha ali naquele momento, e isso, pelo que a gente observa, não foi encerrado. O ex-presidente continua enfrentando essa situação, necessitando de um apoio médico, inclusive essa atenção médica foi determinada em tempo integral na prisão que ele sofreu por determinação do Supremo Tribunal Federal. Essa questão de saúde também ainda é um ponto bastante delicado envolvendo o ex-presidente. A gente também falou sobre manifestações que aconteceram nesse ano, de pontos que eram defendidos tanto por grupos da esquerda quanto por grupos da direita ligados a Jair Bolsonaro. Importante a gente destacar também que foram manifestações convocadas por aliados de Jair Bolsonaro na defesa ali de pautas de interesse desse grupo, que motivaram, inclusive, a prisão domiciliar do ex-presidente no dia 4 de agosto. Na véspera, no dia 3, nós tivemos manifestações em várias cidades do país. Naquela ocasião, Jair Bolsonaro já enfrentava medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal, uma delas, inclusive, a proibição do uso de redes sociais. E o ex-presidente não podia acessar os próprios perfis ou fazer uso, aparecer ali em perfis de terceiros, de outras pessoas, intermediar alguma situação para que fosse publicada em perfis de terceiros, na tentativa de passar alguma mensagem de interesse dele. E foi nessas manifestações no dia 3 de agosto, que Jair Bolsonaro, já tendo que cumprir essas medidas cautelares, apareceu em vídeos, em chamadas por telefone, videochamadas com aliados em cima de trios elétricos, aliados que participavam dessas manifestações. Uma delas a gente pode citar, inclusive, com a presença de um dos filhos dele, o senador Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Lembrando também que a prisão preventiva de Jair Bolsonaro foi declarada meses depois, por conta também de uma vigília convocada por Flávio Bolsonaro nos arredores da casa onde o ex-presidente cumpria prisão domiciliar. É importante a gente destacar também nessa retrospectiva que essas manifestações convocadas por esse grupo da direita também geraram essas reações da justiça, claro, que entendeu ali indícios de fuga, indícios de descumprimento de decisões anteriores, como essas cautelares, para assinar essas ordens para determinar essa prisão, seja ela domiciliar ou a preventiva, mas são fatos que complicaram um pouco, sim, a vida de Jair Bolsonaro nesse ano de 2025. Bom lembrar sempre que, mesmo inelegível, né, desde 2023, Jair Bolsonaro continuou sendo o principal nome da direita, o nome
que mais consegue interferir, mais consegue influenciar, de um modo geral, a população ligada a ele e ligada também à direita no país. A gente teve pesquisas recentes mostrando que ele é identificado, sim, como o principal líder da extrema-direita brasileira. A gente está acompanhando no vídeo aí momentos em que Bolsonaro saiu em público, a gente acompanhou as imagens dele no hospital, se recuperando, passou por muitos momentos difíceis, continuou lutando lá pela vida praticamente, até ser internado, fazendo treinamento ali, né, passando por terapias para conseguir se reerguer. E chegou ao final do ano com digamos que uma vitória em Brasília, que foi a votação da chamada PEC da dosimetria, né, que pretende revisar as penas aplicadas a todas as pessoas que participaram dos atos ligados à tentativa de golpe de Estado que aconteceu no nosso país. Tudo isso ainda está em movimentação, tem muita coisa acontecendo, muito recurso, inclusive os pedidos de modificação de prisão, de alguns outros possíveis benefícios para o ex-presidente, mas fato é que Bolsonaro chega ao fim de 2025 com muita força ainda, muita influência e com muito apoio. Depois, inclusive, de indicar o próprio filho, Flávio Bolsonaro, a se candidatar à presidência da República no ano de 2026, né, Lu? A gente tem ainda um longo caminho, tudo indica que Bolsonaro, apesar das dificuldades, não é carta fora do baralho em hipótese alguma, né, Lu? O que a gente observa é Jair Bolsonaro participando dessas articulações, mesmo estando preso na Superintendência da Polícia Federal para o cumprimento da pena de tentativa de golpe de Estado. Desde quando cumpria, inclusive, prisão domiciliar na casa onde mora, localizada no bairro do Jardim Botânico, distante cerca de 10, 15 minutos de carro aqui do centro de Brasília, Jair Bolsonaro já recebia com autorização judicial a visita de aliados. A gente viu governadores visitando ele, os filhos que são políticos também, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro. Ele recebeu também grupos de oração, mas fato é que a visita desses políticos motivou ali uma conversa sobre eleições, sobre política em geral, várias conversas, na verdade, né? E isso pensando também em 2026, que a direita precisa ter um nome viável para disputar contra a esquerda. O que tudo indica, o candidato da esquerda vai ser realmente o presidente Lula, que deve tentar um quarto mandato, e isso é muito pensado, é estrategicamente pensado. Como que isso vai ser feito? Quais são os riscos dos pré-candidatos já anunciados? Como que ter um candidato com o sobrenome Bolsonaro pode dar mais peso a isso, pode deixar essa disputa mais acirrada ali contra o possível candidato Lula? Tudo isso já era discutido enquanto o Bolsonaro estava em prisão domiciliar e recebia visitas desses aliados com autorização do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que os filhos de Jair Bolsonaro também visitaram o ex-presidente na superintendência da PF, onde ele cumpre essa pena definitiva por tentativa de golpe de Estado, e esses momentos ali, eles também são usados para isso. Bom a gente destacar também que foi depois que Jair Bolsonaro passou a cumprir a pena definitiva por tentativa de golpe de Estado e depois de uma visita de Flávio, nesse momento é que o senador anunciou que foi o escolhido pelo pai para ser candidato a presidente da República nas eleições de 2026. Mas, claro, a gente ainda deve ver cenários acontecendo até as eleições de outubro. A gente lembra que julho é o mês das convenções partidárias. Esse é o momento em que as candidaturas são realmente firmadas, consolidadas pelos partidos, que os eleitores têm certeza de quem vão ser os candidatos, da lista de candidatos que vão poder avaliar para depositar o voto ali no mês de outubro. Isso tudo ainda vai ser discutido, e considerando ainda que a gente tem outros pré-candidatos da direita que sinalizam aí a manutenção dessas pré-candidaturas, mesmo com essa sinalização de Flávio de que ele é o escolhido para herdar esses votos de Jair Bolsonaro, que está inelegível por decisão da Justiça. Isso aí, Lu. E, gente, olha, em 2025 nós também aprendemos uma outra palavra, uma palavra nova que travou a língua de muita gente:
contas e o passaporte de autoridades brasileiras. Vamos lá. Magnitsky. E as relações entre Brasília e Washington atingiram um nível de tensão sem precedentes. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão do Rainbow no Brasil. E a resposta dos Estados Unidos veio em forma de sanções, como a gente vem acompanhando aí ao longo de todo o ano. Moraes e outras autoridades tiveram bens bloqueados nos Estados Unidos e vistos cancelados. Entre os alvos também entraram os ministros Flávio Dino, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e outros membros do alto escalão. Eduardo Bolsonaro, apontado como articulador do processo, deixou o Brasil alegando perseguição política e partiu em fuga para os Estados Unidos, e assim, ainda assim, manteve o mandato à distância. De lá, sem interferências, permanece organizando ataques ao governo brasileiro. Secretário de Estado Marco Rubio acaba de dizer que vai tirar o visto de todos os censores e violadores da liberdade de expressão estrangeiros, das autoridades internacionais e os seus cúmplices. Ele tuitou agora aqui. Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano, um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade. E ele segue na segunda parte. Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram. Parabéns, secretário de Estado Marco Rubio, e a gente fica muito satisfeito em ver que a administração Trump está antecipando e adotando a política do No Censure on Our Shores Act, projeto de lei que tramita dentro do Congresso americano e que visa justamente retirar o visto daqueles violadores da primeira emenda americana, principalmente da liberdade de expressão. Pois é, mas esses ataques de Eduardo Bolsonaro o levaram a uma denúncia da Procuradoria-Geral da República por crime contra a soberania nacional. O deputado se tornou réu em uma ação na Suprema Corte Brasileira. Enquanto isso, Eduardo segue atacando o ministro Alexandre de Moraes. Moraes vota para aceitar a representação da PGR contra Eduardo Bolsonaro pelo crime de coação. Primeiro, se eu estiver cometendo algum crime aqui nos Estados Unidos, Moraes está acusando os Estados Unidos de proteger um criminoso. Segundo, por que ele não usa os canais oficiais, me manda a carta rogatória? Porque ele está com medo de levar um sermão, de novo, do DOJ, que é quem recebe esse tipo de expediente aqui nos Estados Unidos. E entrando no mérito da coisa, é impossível cometer o crime de coação, porque ele está dizendo que a Magnitsky, Tarifa e outras ações da administração Trump, são porque eu comandei eles para tentar livrar meu pai da cadeia, o que é um absurdo, Eu nunca trabalhei pela absolvição do meu pai, eu trabalho pela anistia ser votada por um Congresso livre das ameaças de Alexandre de Moraes. Então, como o crime de coação exige um meio ilícito, e a Magnitsky não é um meio ilícito, é um meio legal aqui dos Estados Unidos, e um instrumento que esteja à minha disposição, e a Magnitsky eu não assino, nem Tarifa eu assino, quem assina isso é o Trump e o secretariado dele. Então, notoriamente, esses são crimes que não competem a mim, eu jamais poderia estar sendo acusado por isso. Então, o que está acontecendo de verdade? Moraes está usando a política dentro do tribunal para limar a possibilidade que a direita tenha uma maioria no Senado ano que vem. Além de mim, Gustavo Gaia e vários outros deputados honestos de passado limpo estão sofrendo a mesma coisa, ainda que exista a imunidade parlamentar dentro da nossa Constituição. E no mais eu posso garantir, daqui nós não vamos parar, não vamos precipitar e não vamos retroceder. Nós venceremos. Lu, Landim, voltar a falar com você, todo esse trabalho do filho do ex-presidente nos Estados Unidos, ele que ficou lá, praticamente abandonou o mandato aqui no Brasil, e eleito por São Paulo, com milhões de votos lá, ficou por lá nos Estados Unidos, mandando vídeo, mas com o tempo, ao longo do ano, isso foi esfriando, até que ele passou a ser réu num processo, começou a ter problemas e, de repente, pinta uma química do presidente Lula
assunto sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco, mas de repente pinta uma química do presidente Lula com Donald Trump e joga um balde de água fria na direita que esperava mais sanções, né, ao nosso país e às autoridades aqui do Brasil, né, Lu? Exatamente, André. É importante a gente destacar também, a gente lembrar que essa aproximação de Donald Trump com o presidente Lula gerou uma reação até de Eduardo, que está nos Estados Unidos. O deputado falou mais de uma vez que, por exemplo, a retirada de parte do tarifaço não é mérito da diplomacia brasileira. Eduardo, que atua nos Estados Unidos desde fevereiro, né? E ele falou nessa manifestação que a gente viu agora há pouco que não é ele que assina o tarifaço, que não é ele que assina a Lei Magnitsky, mas é importante também a gente relembrar que Eduardo vem anunciando essa articulação desde que mudou, a gente pode usar essa palavra, ele se mudou, né? Ele está morando nos Estados Unidos desde o final de fevereiro. Ele fez diversos vídeos em redes sociais, diversas publicações em texto, dizendo que buscava, sim, uma sanção a autoridades brasileiras pela condução de processos contra ele, contra a família dele, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando tudo isso começou, o que a gente tinha de mais peso era justamente o início ali dessa ação sobre tentativa de golpe de Estado. Ali no início, Jair Bolsonaro ainda sequer era réu, né? O ex-presidente virou réu no Supremo Tribunal Federal alguns meses depois da mudança de Eduardo Bolsonaro. Depois a gente viu esse julgamento sendo concluído também, mas essa situação gerou para Eduardo também uma ação penal aberta no Supremo Tribunal Federal. Por conta de toda essa atuação, inclusive declarada publicamente, o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente a primeira turma, aceitou uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Eduardo. Ele começa o ano, então começa 2026, tendo que enfrentar essa ação penal. Houve até ali um impasse sobre a notificação dele, ele que precisa se manifestar, né? Como todo o processo abre um espaço para a defesa. Ele, inclusive, não se manifestou em um prazo estipulado pela defesa, depois de ser estipulado pelo STF, depois de ser notificado por edital, também pela dificuldade de encontrar um endereço ligado a ele por conta dessa moradia internacional. Então, tudo isso influenciou a vida do deputado e ele é isso, né? Ele começa 2026 tendo que responder a essa ação penal que pode terminar ou em uma absolvição ou em uma condenação no Supremo Tribunal Federal. Ô Lu, deixa eu mudar de assunto aqui, daqui a pouco a gente volta a falar, porque o nosso país também foi palco de grandes eventos internacionais, né, gente, em 2025. Em julho, o Brasil recebeu a cúpula dos BRICS. E as ausências de Xi Jinping e Vladimir Putin chamaram muito a atenção. Esse encontro foi marcado por discussões sobre tarifas, mudanças climáticas e até inteligência artificial, um assunto que ficou em voga, né, durante todo o ano. O presidente Lula criticou a ONU no final da reunião e convocou o grupo a ficar ainda mais forte. Me parece que os BRICS podem ser essa válvula de escape que a humanidade precisa para fazer alguma coisa nova. Eu, sinceramente, acho que a gente até deveria convidar os países, sabe, porque nós já somos 10 do G20 nos BRICS. 10. É só convidar os outros 10 para vir para o BRICS. Aí fica uma coisa só, todo mundo discute o mesmo assunto. Sabe? Não precisa ter G7, ter G20, fazer uma coisa só, todo mundo, que poderia ser a ONU. O grande centro de debates dos problemas mundiais. Não é mais. E todo mundo sabe que não é. Por isso é que o Brasil, há tempo, reivindica o direito de participar. Bem, eu estou muito feliz com essa reunião e estou muito feliz com o papel que o Brasil tem jogado nisso, porque nós já fizemos o G20 no final do ano passado, estamos fazendo agora os BRICS, vamos fazer a COP30, sabe, no final do ano. São 3 eventos magnânimos, muito importantes, e nesses 3 eventos o Brasil quer criar um novo paradigma de comportamento. E em novembro o meio ambiente foi o destaque. Belém do Pará recebeu a COP30. Só que os meses que antecederam o evento foram marcados, gente, por
muitas críticas ferrenhas aos preços altos de hospedagem e pedidos para mudar o local, inclusive, da sede desse evento. Durante a conferência, houve protestos de povos indígenas, invocação de área restrita e até um incêndio que obrigou a saída temporária do pavilhão. Muita gente teve que sair correndo, como você está vendo nas imagens, isso provocou um susto enorme. Finalmente, ninguém se feriu de forma grave. Também houve críticas vindas de participantes. O ex-ministro Aldo Rebelo foi um deles. A tragédia, Síria, da nossa Conferência do Clima é uma tragédia diplomática, é uma tragédia política, uma conferência esvaziada. Os países mais importantes ou não compareceram, como foi o caso dos Estados Unidos, que simplesmente retirou-se da conferência de Paris, ou mandaram delegações muito secundárias, a Índia, a China. Não veio o presidente da China, não veio o presidente da Rússia, não veio o primeiro-ministro da Índia, não veio o presidente da África do Sul, estou falando dos BRICS. Não vieram também os representantes do Mercosul, o presidente do Uruguai não compareceu, o presidente do Paraguai não compareceu, o presidente da Argentina não compareceu. E para concluir esse fracasso, esse vexame, hoje, 3 países importantes, 4, aliás, a China, a Índia, a Arábia Saudita e mais a Nigéria, que é o principal produtor, tem a principal reserva de petróleo da África, comunicaram que não aceitarão nenhuma referência à renúncia a combustíveis fósseis, ou seja, a petróleo, a gás e a carvão mineral. Quando o presidente Lula havia feito um grande esforço no seu discurso para que houvesse um compromisso de abandono, de renúncia, de abdicação dos combustíveis fósseis. Ou seja, é um vexame diplomático para o nosso país, porque essa agenda a qual o presidente Lula se agarrou é uma agenda em declínio no mundo e na Europa. Os Estados Unidos não querem saber dela. Os europeus estão abandonando essa agenda por causa do preço da energia. A Índia aumentou o consumo de carvão mineral, a China também. E a África comunicou que, tendo 600 milhões de africanos que não têm acesso à energia elétrica, que não conseguem comer 100 gramas de carne por dia, como é que você vai convencer um africano de que essa agenda do clima deve renunciar, por exemplo, ao petróleo da Nigéria ou de outros países? Deve boicotar a pecuária, se não conseguem consumir o mínimo de carne necessária para um ser humano. Eu acho que o presidente Lula arrastou o Brasil, né, para um fiasco. É uma agenda que só interessa às ONGs que aqui no Brasil mandam, têm papel de destaque, relevante, mas que no resto do mundo ou não existem ou são desprezadas. Pois é, né, gente? O evento terminou com um acordo que define expectativas, mas não um caminho concreto para o fim dos combustíveis fósseis. A presidência brasileira celebrou a vitória do multilateralismo e da ciência. E o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, convidou os países a participarem de um mutirão para negociar acordos multilaterais. I urge all parties to approach these negotiations with the spirit of the mutirão, a spirit of cooperation, solidarity, and compromise towards our common goal. The stakes are too high for us to allow procedural tactics or stalled discussions to stand in the way of progress. Pois é, né, gente? A COP30 aqui no Brasil acabou sem acordos, mas a expectativa certamente que a gente tem é de que esse assunto continue em alta para que a gente possa ter um futuro melhor, não necessariamente para nós, mas para os nossos filhos, nossos netos. Afinal de contas, tomar conta do meio ambiente é absolutamente fundamental. E mais uma vez, esse ano de 2025 deixou muito claro que as mudanças climáticas
estão alterando a vida de todos nós, seja com tempestades fora de temporada, calor excessivo, mudança completa, ocorrências meteorológicas que nunca haviam acontecido no Brasil, começando a acontecer por aqui, e outros desastres ecológicos que têm tirado a vida de muita gente e deixado outras milhares de pessoas muito assustadas. Vamos mudar agora de assunto aqui, porque uma outra notícia, dessa vez muito boa para nós, é que o Brasil, pela primeira vez em vários anos, foi retirado do mapa mundial da fome pela ONU. Segundo o governo, o resultado foi fruto de ações direcionadas ao combate à insegurança alimentar. Por outro lado, um escândalo do INSS revelou fraudes bilionárias em benefícios e pensões, aposentadorias e também pessoas que recebem pensões. Os valores, mais de 6 bilhões de reais. Nós não estamos tratando com amadores, nós estamos lidando com pessoas que têm somas bilionárias nas contas, escritórios de contabilidade caríssimos que ajudaram a maquiar todas as operações, escritórios de advocacia que também orientaram dentro da legislação para que tudo aquilo que aconteceu de desvio de dinheiro dos aposentados brasileiros pudesse ter uma aparência de legalidade. Quando nós olhamos o processo por fora, pela fala dos depoentes que têm vindo dessa comissão, ao que parece está tudo em ordem. Tudo dentro de um arcabouço, vamos dizer assim, de uma organização, mas não está. Porque quando a gente vai observar a prestação de serviços, quando a gente começa a seguir os depósitos, a gente percebe que altíssimas somas em dinheiro sacados dos bancos pelos envolvidos ou pelos seus representantes, esse dinheiro não tem destinação. Se as empresas, é a minha visão hoje, juntamente com o relator, trabalharam totalmente dentro da legalidade, os recursos deveriam estar disponíveis na sua totalidade em alguma conta ou à disposição dos sócios para investimentos em várias áreas. O que nós temos são casas compradas com pagamento à vista, salas compradas com dinheiro à vista, desvio de dinheiro para a compra de aeronaves, que hoje não se sabe exatamente quem são os donos. Todo esse patrimônio, ele teve uma destinação que não está correta com o que tem sido falado aqui na CPMI. Presidente, tem previsão de novos depoentes na próxima semana? Sim, na segunda-feira nós estamos aguardando 2 depoimentos muito importantes. O primeiro deles, do diretor-presidente da Conafer, que é uma das associações, entidades que mais receberam recursos desse caso que está sendo investigado da Previdência. E também outro envolvido, que tem inclusive uma adega de 7 milhões de reais que foi apreendido da Polícia Federal, que é o senhor Cavalcante, citado diversas vezes. Ele está convocado como testemunha para estar conosco aqui na segunda-feira. Pois é, né? A gente está acompanhando aí o que aconteceu ao longo desse ano de 2025, muitas notícias, CPMI do INSS, ouvimos aí o presidente da CPMI, senador Carlos Viana. Voltar para Brasília, Lulandim, mas no final do ano, né, o presidente da CPMI, né, ele acabou terminando esses trabalhos ali do ano na comissão e foi obrigado a passar, inclusive, por uma cirurgia para retirada de um tumor, mas a CPMI do INSS já tem data para retornar, né? Exatamente, depois do recesso parlamentar. A gente teve um encerramento, a última sessão da CPMI do INSS ali na primeira semana de dezembro. A intenção, o normal que a gente costuma ver no Congresso Nacional é esse mês mais perto até do fim, sendo dedicado a discussões do orçamento da União do ano seguinte. Nesse caso, o orçamento de 2026. E a gente teve uma junção de fatores nesse encerramento da CPMI, né? Tanto uma dedicação a esse assunto, a outros temas também que estavam pendentes de debate no Congresso Nacional e essa necessidade de cirurgia de Carlos Viana, que comanda esse colegiado. Ele que, inclusive, quando falou ali do estado de saúde, disse que há 90 dias já tinha recomendação médica para operar imediatamente, mas adiou quando assumiu esse trabalho, né? Mas a gente teve, então, esse encerramento sem novas sessões
da CPMI do INSS até o início de fevereiro. Esse mês de janeiro, esse próximo mês de janeiro, também é o mês de paralisação da Câmara dos Deputados e do Senado. Isso é um recesso normal, tradicional, definido em regimento, na legislação, então não é nada fora do padrão que a gente costuma observar em Brasília. E na volta, a gente já deve ter uma lista de pendências que a CPMI tem para cumprir uma agenda aprovada em 2025, antes desse encerramento ao fim do ano, né? A gente tem, por exemplo, uma convocação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que foi aprovada ali no finalzinho dos trabalhos. Zema, que inclusive foi às redes sociais falar sobre essa ação, ele classificou a convocação como uma retaliação eleitoral. Também a convocação de Daniel Vorcaro, preso após revelação do escândalo financeiro envolvendo o Banco Master. E mais um fato, oficialmente a CPMI do INSS tem até o dia 28 de março para funcionar. Quando uma comissão parlamentar de inquérito, seja ela mista, que conta ali com a participação de deputados ou senadores, ou não mista, de forma unilateral pelas casas, ou pela Câmara, ou pelo Senado, no ato de criação, a gente já tem ali a previsão de funcionamento desse colegiado. E a CPMI do INSS tem, então, até o dia 28 de março para encerrar os trabalhos. A gente lembra que deve haver um relatório apresentado, apontando responsabilidades, sugestões de melhora em legislação ao final de uma CPI, que é o documento que condensa toda a apuração que foi feita no período, mas a gente também vê um movimento, uma intenção de Carlos Viana e de outros integrantes da CPMI para tentar adiar esse funcionamento, esse trabalho, prorrogar mais um pouco. A discussão que é feita é por volta de 60 dias, mais 60 dias de debate na CPMI do INSS. Mas, claro, essa não é uma decisão que cabe a Carlos Viana ou aos integrantes da CPMI, é uma decisão que precisa ser assinada pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Pois é, Lu, tá aí, temos esse trabalho todo importantíssimo para desvendar essa fraude bilionária contra aposentados e pensionistas do nosso país. Imagina, gente, 6 bilhões e 300 milhões de reais retirados de pessoas que ganham salários mínimos, que ganham ali uma pensãozinha, mas o que acontece? Esses grupos retiravam ali R$40 por mês, R$50 por mês, a pessoa nem notava direito às vezes que estava sendo fraudada. Enquanto isso, pessoas com muito dinheiro, esbanjando dinheiro, automóveis caríssimos, viagens, joias e tudo mais, tudo com dinheiro de aposentado e pensionista. Desde que esse escândalo foi descoberto, comentei aqui com vocês, né, que a gente sempre ouve dizer o rombo da Previdência. A Previdência é um grande problema para os cofres públicos brasileiros. A gente vê que a Previdência tem que ser revista, e quando se descobre, o que acontece? Se descobre ali milhares de pessoas com prejuízos inigualáveis, com prejuízos bilionários, dinheiro retirado indevidamente de conta de pessoas que muitas vezes mal têm acesso à internet. Necessariamente, essas pessoas não têm que ter ali um celular, saber como é que funciona a tecnologia, dar um aceitar em alguma coisa, uma mensagem que chega, uma correspondência, assina uma pessoa que chega falando alguma coisa, mas nós temos fé que essa CPMI vai chegar até o final e que a gente vai ver as pessoas responsáveis punidas, para a gente poder regular um pouco mais a previdência social no nosso país. Olha, eu aproveito para te convidar aqui, como sempre, a participar com a gente do nosso jornal. O Tempo News vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da noite. Aos finais de semana, a gente prepara um resumo da semana para você, que a gente solta ali no sábado e domingo, para você ficar, também pegar um resumão ali do que aconteceu na semana. Se inscreva aqui no nosso canal. Deixe um like, faça parte de um grupo de mais de 1 milhão de pessoas que já estão inscritas aqui com a gente. Bora lá mudar de assunto? Pois é, nesse ano ainda tivemos que enfrentar a chamada crise do metanol, com a adulteração de bebidas que causou mortes e levou a uma operação nacional de fiscalização em destilarias. O ministro da Saúde, inclusive, com Alexandre Padilha, falou sobre as ações para controlar a situação. Vamos ver? Então nós estamos reforçando a atenção para os profissionais de saúde, porque é muito importante eles notificarem na primeira suspeita, porque além de conduzir melhor o caso,
né, dar o antídoto adequado para salvar a vida, reduzir o risco de sequelas, essa informação, o mais rápido que ela chega, mais rápido a Polícia Civil ou a Polícia Federal pode agir para identificar quem são esses criminosos. Segundo, eu quero dar uma recomendação para a população como um todo, e eu dou como ministro da Saúde e como médico. Nesse momento, evite ingerir bebidas destiladas, sobretudo aquelas que a garrafa é feita com a rosca, né? Até agora, o que foi identificado é a presença desse crime em bebidas que a garrafa são bebidas destiladas que é feita com a rosca. Não foi identificado ainda, por exemplo, nas latinhas, né, que seria muito mais difícil a pessoa adulterar e fechar de novo, ou mesmo naquelas garrafas que a tampa é metálica, igual de refrigerante, igual de cerveja, né, que é mais difícil você abrir e segurar o gás, adulterar sem ter a pessoa perceber essa adulteração. Então que evite isso. Nós estamos falando de um produto que é um produto de lazer, não é um produto da cesta básica alimentar. Então, se é um produto de lazer, evite um risco como esse no seu momento de lazer. Apenas se você tiver certeza absoluta da origem, da aquisição deste produto. Os comerciantes, eu quero recomendar aos comerciantes, quando compram um produto como esse, né, tenha certeza da origem dessa compra. Nós tivemos um caso em São Paulo de um bar que tinha comprado de um vendedor de rua. Nós tivemos um caso suspeito de compras que a pessoa não tinha certeza absoluta da origem dessa aquisição. Então, que os comerciantes também estejam mais atentos nesse momento, certeza do fornecimento. E se o comerciante tiver qualquer dúvida sobre características do lacre, ele pode consultar no Ministério da Agricultura. Lá tem as informações, porque quem vistoria a produção e a comercialização é a área da agricultura. Ali tem como que tem que ser o lacre, a numeração, as informações que ficam ali da área da agricultura no lacre. Se ele tiver dúvida, os produtores dessas bebidas também estão fazendo campanhas de orientação aos comerciantes, como tem que ser o lacre, como suspeitar de um produto que tenha sido adulterado, para a gente proteger a nossa população. Cuidado é pouco, hein? Vamos manter o cuidado, vamos manter a atenção aí a produtos falsificados, hein? E a cidade maravilhosa, hein? Foi palco da operação policial mais letal da história do Brasil. Alvo, Comando Vermelho. Resultado, 122 mortos, incluindo 4 agentes da lei. E a apreensão de um arsenal avaliado em 13 milhões de reais. Enquanto isso, em São Paulo, a polícia desmontou um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro do PCC, sem disparar um tiro sequer. A ação expôs uma rede que envolvia postos de combustível, fintechs e cerca de 40 fundos de investimento. Bom, agora então, ao vivo lá com o Luciane Landim. Ô Lu, essas foram operações muito diferentes, né? No Rio de Janeiro, com 122 mortos. A gente passa para São Paulo, que também teve uma mega operação contra outros tipos de crime, sem o disparo de um tiro sequer, mas essa do Rio de Janeiro realmente chamou muita atenção de todos nós. 122 pessoas mortas numa operação de guerra, como a gente está acompanhando nas imagens, né, Lu? Uma operação defendida pelo governo do estado do Rio de Janeiro como recomendada, seguindo protocolos, mas que gerou uma reação também aqui em Brasília. Nós vimos a presença de governadores, incluindo do próprio Rio, Cláudio Castro, em discussões aqui em Brasília. O presidente Lula também se manifestou, ele chegou a usar, inclusive, a palavra matança para descrever o resultado das mortes dessa operação, mais de 120 mortes, né? Mas também entre todas as discussões que foram feitas, motivadas por essa mega operação no Rio de Janeiro, a gente teve reação também no Congresso Nacional. Deputados e senadores passaram a discutir projetos de lei para endurecer crimes aqui em Brasília, especialmente crimes contra o crime organizado, tentando combater facções. Um deles, por exemplo, o PL Antifacção, que na Câmara dos Deputados, inclusive, contou com a atuação direta de Guilherme Derrite, que estava licenciado
beneficiado do mandato de deputado federal para ser secretário de Segurança Pública de São Paulo no governo de Tarcísio de Freitas. Ele que então saiu momentaneamente desse cargo de secretário, reassumiu o mandato parlamentar e virou relator desse projeto na Câmara dos Deputados. Derrite logo em seguida assumiu por mais um tempo o cargo de secretário de Segurança, mas decidiu, depois dessa movimentação aqui em Brasília, retornar em definitivo para o cargo de deputado federal, e isso já pensando nas eleições de 2026. Ele que tem que retornar às urnas, o mandato de deputados federais acaba ao mesmo tempo ali das eleições, né? No final, a gente vai às urnas em outubro, o mandato dos deputados acaba no mês de janeiro, na verdade, a posse dos novos eleitos acontece em fevereiro de 2027, e esse foi o movimento de Guilherme Derrite no PL antifacção. E a gente teve também um avanço na PEC da Segurança Pública, esse texto que foi apresentado pelo governo do presidente Lula, mais especificamente pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, com a atuação direta dele, né? Quando a gente olha ali na prática, no sistema do Congresso Nacional, a gente vê a autoria do Poder Executivo, mas foi um projeto, uma proposta que saiu das mãos de Ricardo Lewandowski, inclusive com atuação direta com os governadores e até um pouco de resistência sobre o poder que a União pode ter sobre ações policiais nos estados com essa proposta. Mas depois de meses de protocolo na Câmara dos Deputados, essa PEC da Segurança Pública também passou a ser discutida, teve um avanço ao que a gente via nos meses anteriores a essa mega operação no Rio de Janeiro. Foram discussões, então, motivadas, claro, já estavam com uma pendência no Congresso Nacional, mas que ressurgiram depois dessa operação que a gente viu, então, ali nos morros do Alemão e da Penha. Ô Lu, pois é, né? E ainda no combate ao crime, a gente teve a Operação Carbono Neutro da Polícia Federal. As investigações revelaram uma gigantesca rede de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, fintechs e fundos que eram usados para ocultar ativos em uma estrutura complexa de fraude. Já no finalzinho do ano, em novembro, o Banco Central anunciou a liquidação do Banco Master e o empresário Daniel Vorcaro foi preso na Operação Compliance Zero, que apurava a emissão de títulos de crédito falsos dentro do sistema financeiro nacional. Esse ano foi um ano de muitas descobertas de fraudes financeiras também, hein, Lu? Pois é, e o caso Vorcaro, inclusive, veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal. Depois dessa operação da Polícia Federal, que revelou essa fraude financeira bilionária envolvendo Daniel Vorcaro, o ministro Dias Toffoli da Suprema Corte trouxe para o STF a necessidade de aval de mais diligências envolvendo esse assunto. Isso por conta da presença de investigados com foro especial, o chamado foro por prerrogativa de função, que traz casos para Suprema Corte. Antes a gente viu decisões assinadas por uma instância inferior, como a Justiça Federal aqui do Distrito Federal. E já no finalzinho, também no frigir dos ovos da história do Vorcaro ali, a polícia também descobriu que ele deu lá um apartamento de 4 milhões de reais a uma chamada Sugar Baby, né, que é uma espécie de troca de favores dos mais variados possíveis. Você aí já deve imaginar o que seja. Um apartamento, né, milionário, 4 milhões de reais para uma jovem, né, que teve a foto aí divulgada, amplamente divulgada, pelo banqueiro aí, Daniel Vorcaro. Vamos ver que hoje está com tornozeleira eletrônica, chegou a ser preso, depois foi solto. Vamos mudar de assunto aqui agora também, porque esse ano foi um ano em que tudo aconteceu de uma forma muito rápida, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente teve a questão da tecnologia, né, gente? Essa IA chegando de uma forma muito rápida na mão de todo mundo, tudo se modificando, a internet cada vez mais viva na mão de todos nós, na mão de jovens, muito novinhos, adolescentes, pré-adolescentes com celular.
E esse ano levantou totalmente a polêmica e a informação, que é um ano que também teve a denúncia do influenciador Felca, né, que levou ao Congresso a aprovar uma lei para ampliar a proteção de crianças na internet com regras para conteúdos violentos e apologia sexual. Vamos lembrar comigo aqui o vídeo do Felca que viralizou totalmente e levou esse assunto ao debate público. Todos nós falamos sobre esse tema. Vamos dar uma olhadinha no trecho da fala dele. Você sabe o significado da palavra adultização? O processo de adultização refere-se ao distanciamento da criança do seu mundo infantil e sua inserção precoce no mundo dos adultos. Agora eu te falo o verdadeiro significado. Sexualização precoce e maior risco de abuso, problemas de autoestima e insegurança, desenvolvimento emocional prejudicado, ansiedade, baixa estima, depressão e dificuldades de sociabilização. É aí que entra o Ítalo e outros. Por que pessoas como essas insistem em tirar a infância das crianças? A infância é um período curtíssimo das nossas vidas e todo o resto é vida adulta. Adultizar uma criança, fazê-la crescer rápido demais, é um dos maiores pecados que você pode cometer com uma alma. Mas respondendo a pergunta do porquê alguém faria isso, dinheiro. Para almas inescrupulosas, tudo é uma forma de ganhar dinheiro. E qual o valor de uma infância roubada? Quanto de dinheiro entrando fecha essa conta? O nome influenciador não é à toa. Se você tem uma câmera e um público, você tem poder para influenciar pessoas independente se para o bem ou para o mal. E isso tem que estar na mente de todos nós, pais, mães, cuidadores, tutores, para saber que daqui para frente vai só piorar e a atenção tem que ser cada vez maior e a necessidade de regulamentação disso tudo é clara, óbvia. E eu agradeço muito a vocês todos que estiveram aqui com a gente. Lu Landim, muito legal esse ano aí que a gente esteve junto aqui, parte do ano, trocando, conversando, trocando informações aqui no Tempo News. Feliz Natal para você aí em Brasília e para a turma também. Obrigada, André. Feliz Natal para você, para sua família, para todo mundo que acompanhou e acompanha a gente aqui no Tempo News durante todo esse período que a gente fica aqui, né? E a gente volta logo mais com mais informações. Boa noite. E amanhã nós estamos de volta aqui. Boa noite, Lu. Pois é, gente, 2025, né? Foi um ano intenso, marcado por judicialização, polarização, confrontos internacionais, grandes avanços sociais e na tecnologia, com esse boom das IAs, não é isso? E o nosso Brasil esteve em vários momentos no centro das discussões globais e vimos de perto os novos desafios que a democracia, a segurança pública e a economia podem enfrentar e já estão enfrentando. E nós, aqui do Tempo News, continuamos acompanhando tudo de perto para trazer para você. Amanhã você é nosso convidado para acompanhar a nossa retrospectiva sobre assuntos internacionais que marcaram o ano de 2025, as relações do Lula com o Trump. A gente vai trazer tudo isso aqui, Xi Jinping, Ucrânia, Rússia, França, esses detalhes todos amanhã para você. Uma ótima noite a todos, um Feliz Natal, até amanhã às 7 da noite.